viva da minha esperança, este canto suma para ti, Senhor eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Chama viva da minha esperança, este canto soa para ti, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu receberia com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-a àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, amados no Senhor Jesus Cristo, graça, bênção e paz a você que reza comigo nesta manhã de quarta-feira. Narrava-nos o Evangelho que acabamos de escutar. Jesus está a caminho de Jerusalém. Os seus discípulos vão com ele. Muitos que o acompanhavam esperavam que em Jerusalém Jesus fosse se revelar como Rei prometido. E Jesus conta-lhes então a parábola daquele rei que confiou seus talentos a seus servos e partiu
para um país distante, voltando depois para acertar as contas com os servos aos quais confiou os seus talentos, os seus bens. Jesus é, sim, e nós sabemos e cremos, o Rei prometido, o Rei esperado. Contudo, sabemos que o reinado de Jesus não se funda nas realidades, no poder humano. Jesus, em Jerusalém, revela o seu reino, revela-se Rei, dando a vida por nós. E na linguagem do Evangelho, tendo vencido a morte e o pecado, volta ao Pai, parte para longe e confia-nos os talentos, confia-nos os dons, para que nós, esperando a sua volta, façamos frutificar. Todos nós temos os talentos, todos nós temos os dons, os bens confiados a cada um de nós pelo Senhor. Enquanto o aguardamos, é preciso trabalhar para que estes dons, estes bens possam crescer, possam se multiplicar. Um dia, meus amados, com a volta de Jesus, Ele também nos pedirá contas daquilo que nos confiou. O Evangelho, portanto, nos chama à fidelidade. O Evangelho nos chama à confiança no Senhor, que deu a cada um de nós os seus talentos, que espera que nós os façamos render. É preciso olhar para este texto do Evangelho e perceber que Jesus nos convida a vencer todo tipo de mal e a trabalharmos para que os dons, os talentos, os bens a nós confiados sejam multiplicados. E quando o Senhor voltar, nós os tenhamos de prontidão para entregá-los àquele que nos confiou, o próprio Jesus, nosso Deus, nosso Senhor. Fidelidade, esperança, confiança no Senhor, que foi ao Pai e que há de voltar para a nossa salvação. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua casa, sua família, traga-lhes a paz e permaneça para sempre. Um abençoado dia. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.